Bom dia, pessoal! Nesse vídeo, vamos discutir o conceito de diagrama de fase. Mas antes, vamos relembrar o conceito de pressão atmosférica. Vemos aqui o planeta Terra. Nós sabemos que a pressão do ar no nível do mar É de 1 atm, que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Essa pressão ocorre porque a massa do planeta Terra atrai na direção do seu centro de massa uma massa de gases, como o nitrogênio e o oxigênio. E essa massa é mais densa e tem maior pressão ao nível do mar. Em altitudes maiores, como o topo do Monte Everest, o ar é muito menos denso e a pressão é menor. Por exemplo, no topo do Monte Everest a pressão é de apenas 0,33 atm. Por isso, se você ferver a água, por exemplo, no topo do Monte Everest, a água irá ferver em uma temperatura mais baixa. Para entender melhor esse fenômeno, vamos revisar agora o conceito de diagrama de fase. Vemos nessa figura o diagrama de fase. Existem vários tipos de diagrama de fase, e esse mostrado aqui é uma das versões mais simples, que tem apenas 2 dimensões. Mas é suficiente para o que nós vamos necessitar no restante deste vídeo. E esse diagrama é um eixo ortogonal em que a variável da horizontal é a temperatura e a variável da vertical é a pressão do ar. Muitos materiais têm 3 estados: sólido, líquido e gasoso. E para muitos vale um diagrama de fase como esse. O diagrama resume as condições em que o material assume uma das 3 fases: sólido, líquido ou gasoso. Há também uma outra região, indicada dentro deste quadrado vermelho, que ocorre em alguns materiais em condições muito especiais. Aqui vamos ignorar esse estado, já que ele é um caso particular não muito comum e que ele não será útil neste assunto que estamos vendo aqui. Mas as pessoas que estiverem interessadas poderão achar facilmente essa informação na internet. Então, vamos nos concentrar nessa região mostrada dentro deste quadrado verde. Por enquanto, peço que você ignore esta linha verde pontilhada. Vou escondê-la por enquanto. Assim, temos aqui 3 regiões delimitadas por essas fronteiras: as regiões dos estados sólido, líquido e gasoso. O princípio é simples. Para cada material, o par de variáveis temperatura e pressão define o estado do material. Por exemplo, se tivermos um material com essa temperatura e essa pressão, estaremos neste ponto, e o material estará, portanto, no estado sólido. Se tivermos um material com essa temperatura e essa pressão, estaremos neste ponto, e o material estará no estado líquido. E se tivermos um material com essa temperatura e com essa pressão, estaremos neste ponto e o material estará no estado gasoso. Então, o uso desse diagrama é muito simples. Agora, atenção! Esse diagrama mostra o comportamento de muitos materiais. Entretanto, um material que é extremamente importante, que é a água, tem um comportamento um pouquinho diferente, que é mostrado por esta linha pontilhada. A diferença é que a partir da pressão de 0,0060 atm, há pouca variação na temperatura em que há a transição entre o estado sólido e o estado líquido.
Como a água é o material mais utilizado para a discussão neste vídeo, vamos então passar a discutir este diagrama específico, usando a linha pontilhada em vez da linha verde sólida. Aqui mostramos então o diagrama de fase da água com maior precisão. E vamos então à discussão deste diagrama. Aqui mostramos o diagrama de fase da água com maior precisão. Temos aqui então, no eixo horizontal, a temperatura em graus Celsius e no eixo vertical a pressão em atm. Note, entretanto, que o eixo da pressão está em escala logarítmica. Veja que os números aqui aparecem como potências de 10. 0,1, que corresponde a 10 elevado a menos 1, 1, que corresponde a 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 elevado a 2, etc. Esse método é interessante porque permite a representação de uma ampla faixa de valores de pressão. Aqui temos a pressão atmosférica ao nível do mar, que é igual a 1 atm. Aqui temos a temperatura de 0 graus Celsius. E a interseção dessa temperatura com essa pressão cai neste ponto. E esse é o ponto de fusão da água, que ocorre a 0 graus Celsius quando a pressão é de 1 atm. E uma forma de se obter uma temperatura de referência de 0 graus Celsius seria usar uma mistura de gelo e água ao nível do mar. Note agora esse ponto. Nele temos uma pressão bem baixa, que é de 0,0060 atm, e uma temperatura próxima de 0,01 graus Celsius. Esse ponto é chamado de ponto triplo da água. Nele pode ocorrer, em conjunto, 3 estados simultaneamente: sólido, líquido e gasoso. Mas ele é difícil de conseguir, pois requer uma pressão muito baixa, de 0,0060 atm. Uma forma de conseguir essa pressão poderia ser, por exemplo, com o uso de uma câmara de vácuo, em que se usa um aparelho que retira o ar de um ambiente sem vazamento, até que a densidade do ar seja tão baixa que equivalha a essa pressão. Em outras regiões aqui do gráfico, para pressões mais altas, seria necessário também a obtenção de pressão do ar maior do que uma atmosfera. Obviamente, isso não é possível por meios naturais, simplesmente no ambiente. Seria necessário ter algum tipo de câmara ou recipiente selado que possa aguentar uma pressão interna muito grande em suas paredes e, usando uma máquina, um tipo de compressor, e essa máquina pode ir bombeando o ar para dentro da câmara e a pressão aumenta até que ela fique muito alta. Dessa forma, é possível ver que na prática esse diagrama de fases é só uma pequena faixa, essa faixa aqui mostrada nesse retângulo verde, é que realmente dá para usar em ambientes naturais. As outras faixas são importantes em processos industriais, onde podem ocorrer pressões do ar tão altas ou tão baixas. Agora, note um detalhe nesse gráfico. Veja aqui que temos uma distância de 0 a 30 graus Celsius. E é possível ver que esse pequeno espaço de apenas 0,01 graus Celsius está desproporcionalmente grande. E isso foi feito só para mostrar que, na verdade, a temperatura de congelamento varia com a mudança da pressão, embora a variação seja muito baixa, somente em torno de 1/100 de grau Celsius. Vamos então ver agora um gráfico mais preciso,
com as medidas exatas e sem essa distorção desta parte da curva. E aqui nós temos o gráfico. Note agora que com o uso do desenho sem distorções, é difícil ver variações com a pressão nessa região. Então, vocês podem ver que da pressão de 0,0060 atm até uma pressão razoavelmente alta, não há praticamente variação na temperatura quando a pressão vai subindo de 0,060 até um valor razoavelmente alto. Assim, antes que eu me esqueça, esse gráfico foi feito com unidades diferentes. Em vez de atm, estamos usando kilopascal. Então, essa pressão de 1 atm corresponde a 100 kilopascal, ou 100.000 pascal. Assim, para converter de pascal para atm, basta dividir o número por 100.000. Então, 100k pascal, que corresponde a 100.000 pascal, dividido por 100.000 dá 1 atm. E esse número no quadrado verde corresponde a 1 atm na verdade. Notem que nesse desenho temos uma região com comportamento anômalo, para pressões muito altas. Não vamos entrar na discussão dessa região, porque ela não é necessária para este vídeo. Vamos então nos concentrar na região mais usual desse diagrama, que está aqui dentro desse quadrado verde. Agora, vamos analisar alguns pontos específicos desse diagrama de fase. Aqui temos a pressão ao nível do mar, que é de 1 atm. Então, uma forma tecnicamente fácil de se obter a temperatura de referência de 0 graus Celsius para calibração é colocar o sensor a ser calibrado em uma mistura de água e gelo. Agora, vamos a outro ponto. Também a pressão de 1 atm, a transição do estado líquido, que é a água, para o estado gasoso, que é o vapor d'água, ocorre a 100 graus Celsius. E este é um ponto de referência que é muito usado na definição de escalas e para calibração. Agora vamos examinar o que acontece a pressões em altitudes maiores, ou seja, em pressões um pouco menores. Primeiro, vamos discutir o ponto de fusão, que é 0 graus Celsius a pressão de 1 atm. Parem o vídeo e tentem observar o diagrama de fase e descobrir o que acontece com o ponto de fusão em lugares mais altos. E depois, continue assistindo o vídeo. E então, o que acharam? Primeiro, gostaria de relembrar o diagrama de fase de outros materiais que não sejam a água. Vejam aqui um exemplo. Primeiro, gostaria de relembrar o diagrama de fase de outros materiais que não sejam a água. Vejam aqui um exemplo. Nesse exemplo, temos nessa linha verde pontilhada o comportamento da água, que é atípico. Mas vamos relembrar a curva de grande parte dos materiais, que é essa curva verde sólida. Vamos então apagar aqui a curva pontilhada por enquanto. Como exemplo, vamos ver qual seria a temperatura do ponto de fusão, também chamado de ponto de congelamento, de um elemento hipotético que tenha essa curva. Vamos supor então que estamos à pressão de 1 atm. Nesse caso, teríamos essa temperatura nesse ponto indicado em verde. Caso a altitude aumente, a pressão do ar irá diminuir. Com a diminuição da pressão,
podemos seguir então essa curva e veremos que chegaremos a essa pressão indicada em vermelho e, nesse caso, a nova temperatura do ponto de fusão estaria nesse ponto, o que significa que a temperatura de congelamento diminuiria. Esse, então, é um comportamento típico para a maioria dos materiais, ou seja, com a diminuição da pressão, diminui também a temperatura do ponto de congelamento. Entretanto, o comportamento da água é bem diferente da maioria dos materiais. Para ver isso, voltemos agora ao diagrama de fase específico da água. Aqui, então, temos esse diagrama. E vemos aqui, para o caso da água, a fronteira entre as fases sólido e líquido. Nesse caso, como a curva é quase vertical, vemos que o aumento da altitude e a consequente redução da pressão praticamente não causa mudança no ponto de congelamento da água. Na verdade, com o aumento da altitude e a consequente diminuição da pressão na água, ocorre um pequeno aumento no ponto de fusão, mas esse aumento é pouquíssimo, menos de 1/100º de grau Celsius. Agora, vamos discutir o comportamento da temperatura de ebulição da água com a variação da altitude ou da pressão atmosférica. Podemos ver no diagrama de fase da água que o ponto de ebulição, a pressão de 1 atm, é de 100 graus Celsius. Agora, pare o vídeo e tente descobrir o que acontece com o ponto de ebulição da água quando a altitude aumenta. Então, qual foi a sua conclusão? Vamos à resposta. Observando o gráfico, vemos que, quando a pressão diminui, a temperatura do ponto de ebulição também diminui. E existe um ponto, aqui embaixo, em que ocorrem os 3 estados simultaneamente: sólido, líquido e gasoso. Isso ocorre quando a pressão é bem baixa, de apenas 0,0060 atm, e a temperatura de aproximadamente 0,01 graus Celsius. E a pressões menores do que 0,060 atm, ocorre a transição direta entre os estados sólido e gasoso, em função da temperatura. Isso ocorre nos pontos desta fronteira aqui. Então, acabamos aqui a discussão dos diagramas de fase. Ok, após essa discussão do diagrama de fases, tenho então uma pergunta. Por que estudamos esse tema aqui? A resposta é: vários pontos de referência que são usados para sensores de temperatura usam esse diagrama de fase. Em particular, é muito comum o uso dos pontos de fusão e de ebulição da água ao nível do mar. Um dos pontos de referência usados para calibrar instrumentos é a temperatura da mistura entre água e gelo ao nível do mar, que tem a pressão de 1 atm e ocorre exatamente a 0 graus Celsius. Então, esse ponto é usado como sendo a temperatura de 0 graus Celsius. E outro ponto muito comumente usado é o ponto de ebulição da água também ao nível do mar, que é assumido como 100 graus Celsius. Existem também outros pontos de referência, usando diversas substâncias. Vários exemplos de referências estão mostradas nessa tabela. Peço então que você pare o vídeo e tente estudar um pouco essa tabela, para você ter uma noção de vários pontos de referência possíveis. Vemos aqui, por exemplo, as referências dos pontos de fusão e ebulição da água, que são 0 e 100 graus Celsius.
Esses são os pontos de operação mais comumente usados e podem ser usados para calibrar instrumentos em várias escalas, mas há outros pontos possíveis também. Convidamos o estudante a parar o vídeo por alguns minutos e a examinar essa tabela e conhecer alguns desses pontos. Então, encerramos aqui nossa discussão sobre o diagrama de fase e sobre vários pontos de referência. Para concluir, eu gostaria de sumarizar o que eu acho essencial que você saiba após assistir esse vídeo. Um primeiro ponto é entender o conceito de pressão atmosférica. Também entender como a pressão varia para diferentes altitudes. Por exemplo, a pressão atmosférica aumenta ou diminui quando você aumenta a altitude em que você está. Outra habilidade importante é a seguinte: se para um certo material você tiver o valor da pressão do local em que o material se encontra e a temperatura do material, você deve ser capaz de descobrir em que estado o material está. Estado sólido, líquido ou gasoso. Então, procure se certificar de que você entendeu bem todos esses conceitos e faça com diligência a lista de exercícios. Espero que esse conhecimento seja útil para todos. Muito obrigado.